Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vou convidar todos para se acomodarem e a gente dá início ao nosso evento. Sejam todos bem-vindos nesse encontro que marca o lançamento do Converge Santa Cruz, o ecossistema de inovação da cidade de Santa Cruz do Sul. Agradecemos a participação do violinista Célio Elger, músico integrante da orquestra da Unisc, que nos acolheu na recepção do evento. O projeto Converge Santa Cruz, organizado por representantes da Quádrupla Hélice, empresa, governo, sociedade civil e universidade, tem como objetivo promover a interação, a convergência de ideias, o pensamento coletivo, o desenvolvimento, o fomento da inovação e empreendedorismo para a sociedade local e regional. Convidamos para a abertura oficial a excelentíssima senhora Simone Schill, secretária adjunta da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O excelentíssimo professor Rafael Frederico Ren, magnífico reitor da Unisc. O senhor Márcio Martins, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico. Senhor Marco Antônio Dornelles, vice-presidente da AFUBRA. Senhor Rogério Augusto Pereira, CEL e cofundador da DocaLab. Saudamos a presença do deputado estadual Marcos Vinícius Vieira de Almeida, que desempenha um importante trabalho frente à inovação e ao empreendedorismo. Também agradecemos a presença dos representantes de associações e entidades de classe, secretários, vereadores, empresas locais e regionais, instituições financeiras, representantes de instituições de ensino e do Sistema S, SESC, SENAI, SESI e SENAC, professores, imprensa, bem como os demais convidados aqui presentes. Então, para a gente dar início à nossa programação, a gente passa a palavra ao senhor Rogério Pereira. Bom, muito obrigado a todos. É uma grande honra estar aqui à frente desse movimento em nome de todas as empresas, né? E não somente em nome das grandes empresas, mas principalmente daquelas pequenas empresas que ainda nem nasceram, aquelas empresas que ainda estão lá na ideia ou que são apenas uma semente. Eu estive há poucos dias, tive o privilégio de estar numa das turmas do Instituto Caldeira, e o que mais se falou lá foi no tal do Vale da Morte. O que é o Vale da Morte para nós, empresas, startups, médias ou grandes? É justamente, muitas vezes, essa falta que faz um ecossistema mais forte. Então, para nós, e aí principalmente para mim, é muito grato saber que nós estamos no movimento correto, que nós estamos fazendo algo
para justamente reverter esse vale da morte e trazer mais empresas fortes. Então, quanto mais nós pudermos aí fortalecer o nosso ecossistema, todos nós, né, unidos, melhor. Então, muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer de coração a todos os presentes e quem nos ouve, quem nos assiste, que realmente nós estamos saindo daqui muito mais fortes. Começou há um tempo atrás e hoje é apenas uma consolidação do trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigado. Com a palavra, senhor Marco Dornelles, vice-presidente da AFUBRA. Boa tarde a todos. Uma saudação a todas as autoridades aqui presentes, em nome do reitor, da representante da secretaria. Eu falo aqui em nome da sociedade civil organizada. E o que é a sociedade civil organizada? A minha organização, a que eu trabalho, a Associação dos Fumicultores do Brasil, uma entidade que surgiu dos agricultores que se organizaram em prol de um propósito comum. Mas nós temos várias organizações aqui na nossa sociedade, a SEMP, né, a Associação das Entidades Empresariais, uma entidade que é uma organização de entidades. A Associação Comercial e Industrial, está aqui o presidente, o Sinditabaco, enfim, várias organizações da nossa sociedade. E qual a importância da participação, né, no ecossistema local de inovação dessas organizações? Então, essa pergunta, eu responderia essa pergunta com mais duas perguntas, né? O que nós queremos que o nosso município, a nossa região, se desenvolva? Onde nós queremos que ela chegue? Nós queremos que ela cresça? Será que tem que ficar só na responsabilidade do secretário de Desenvolvimento, Márcio? Então, nós, como organização de nossa sociedade civil organizada, precisamos participar. E também eu acredito que nós temos que responder uma outra pergunta. Será que cada organização consegue fazer isso isoladamente? Então, acho que tentando responder cada uma dessas perguntas, eu incito aqui, né, a importância que tem a participação. E eu diria o seguinte, que nós precisamos nos despir de nossas diferenças e trabalhar com aquilo que nós temos em comum, né? Como que seria a FUBRA organizar a Expoagro, a FUBRA sozinha, só a FUBRA participando? A feira não cresceria. Então, aqui eu faço o convite, uma convocação a todas as organizações da sociedade civil a participar do Converge Santa Cruz. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor Márcio Martins, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico. Começo cumprimentando o professor Rafael, reitor da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, demais autoridades já nominadas aqui no palco. Cumprimento especial também ao nosso presidente da Câmara, Rodrigo Rabuski, ao nosso prefeito de Rio Pardo, ao nosso deputado Marcos Vinícius, ao nosso líder do governo, Henrique Hermani, ao nosso presidente da SEMP, Fábio Borba, demais autoridades, boa tarde. Como a pá pública da nossa hélice, Santa Cruz do Sul, tem a dizer que está sempre à disposição de todos os senhores. Estamos dispostos a desburocratizar o máximo possível e o que for necessário para que saia dos debates e realmente se torne realidade. Eu lembro lá no início do governo, ano passado, em janeiro, eu tive a visita da professora vice-reitora Andréia, conversei também com a Liane do Sebrae, e temos um servidor lá, que é o Guilherme, que está aqui nos prestigiando também hoje, sempre à disposição de vocês para tudo que precisarem dentro desse objetivo, que é inovação e tecnologia. Florianópolis é uma das principais cidades do Brasil em tecnologia e inovação. Lá, 14% do PIB do município
vem das empresas da área de tecnologia. Santa Cruz tem muito a progredir. Eles começaram em 86 a caminhada deles para serem a referência que são hoje. Poucos sabem aqui, mas em 94, no governo Hermani, foi criado um berçário que tinha como ideia ser um berçário de tecnologia. Infelizmente, não vingou e virou o nosso berçário industrial de incentivo a empresas que querem se tornar indústrias. No governo Helena Hermani, nós vamos ter, sim, o berçário tecnológico. Estudos bem avançados já mostram e já nos dão um norte para que a gente tenha um espaço para aquelas startups ou aquelas empresas com inovação, com tendência inovadora e tecnologia, comecem a dar seus primeiros passos. E claro que a gente depende muito de vocês. Então, por isso, nos colocamos à disposição na Secretaria e seremos, sim, parceiros em tudo que necessário for. Muito obrigado. Para sua saudação, passamos a palavra ao professor Rafael Ren, reitor da Unisc. Boa tarde a todos. Se me permitem, eu vou falar sentados para poder facilitar a leitura. Tanta gente importante, numa tarde como hoje, a gente tem que tomar um cuidado de não esquecer ninguém. Em nome da universidade, eu quero que vocês se sintam acolhidos, sejam muito bem-vindos aqui na universidade. E eu quero iniciar parabenizando a nossa APESC, que hoje está fazendo 60 anos, a nossa mantenedora. A nossa mantenedora, Associação de Pró-Ensino de Santa Cruz do Sul, e aqui nós temos a professora Carmen, a atual presidente, temos também alguns conselheiros, o professor Vilmar Tomé, o senhor Flávio Haas, o senhor Nestor, e é uma honra muito grande para nós que estamos hoje à frente, eu enquanto reitor, a professora Carmen como presidente da mantenedora, chegar a 60 anos. E a universidade, esse ano, completa 29 anos. Então, estamos muito felizes por esse momento, e principalmente cumprindo o propósito da nossa instituição, que é exatamente estar aqui, ou por que nós estamos aqui, uma das partes da quádrupla hélice, que é levar a ciência em benefício da sociedade. Quero também cumprimentar todas as pessoas que já foram nominadas, mas vejo aqui o vereador Rodrigo, o vereador Henrique Hermani, o deputado, e vários presidentes das entidades, não vou nominar todos, mas sintam-se muito presentes neste projeto. E, como eu estava dizendo, nós tivemos um aprendizado importante durante a pandemia, e a professora Andréia, que é uma grande defensora, a nossa vice-reitora, no que se refere ao empreendedorismo, inovação, sempre vem dizendo que a universidade pode ajudar muito mais através da pesquisa e através do ensino e através da extensão. Eu tenho convicção que, durante a pandemia, nós somos um elo importantíssimo no combate, não só nas questões de saúde, e aqui nós vemos também o professor Vilmar do hospital, o professor Marcelo Carneiro, que teve uma frente importante no que se refere ao combate da saúde, da pandemia, ao combate da pandemia, mas também questões de direito, questões econômicas, questões de gestão, questões da psicologia, do tratamento da mente, enfim, o combate a algo que todos nós até então não tínhamos vivenciado. Quero dizer a cada um de vocês, representante dos elos, que não só nós, mas as outras instituições de ensino de toda a região, estaremos muito abertos para estar cada vez mais perto da sociedade, levando a ciência, levando a competência dos nossos docentes, e eu vejo vários aqui, cumprimento a todos, na solução ou na busca de solução das questões principais da sociedade. Não há dúvida nenhuma que esse elo que nós vamos trabalhar a partir de agora, que é um ambiente de inovação, ele só funciona, e todos vocês falaram muito bem sobre isso, só funciona se todos nós trabalharmos de uma forma integrada. Finalizo fazendo um grande convite a toda a sociedade de Santa Cruz e da região. Temos aqui o prefeito de Rio Pardo, também o senhor Vilmar de Oliveira, da Caciba, de Venâncio Aires. Então, passa a ser um movimento regional, no que se refere a integrar todos os principais atores, mas integrar de verdade no desenvolvimento de Santa Cruz do Sul e de toda a região. Muito obrigado por vocês estarem aqui, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Simone Schilp, secretária adjunto da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Uma honra poder estar aqui neste momento tão importante.
Estou aqui representando a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, mas não posso deixar de dizer o quão feliz eu estou, porque passei a minha infância e a minha juventude aqui nesta cidade, e ver Santa Cruz dando este importante passo rumo ao Converge Santa Cruz me enche de uma alegria, sim, como secretaria, né, de inovação do Estado, mas principalmente como uma santa cruzense que não está mais aqui, mas a minha família ainda reside neste espaço, e, portanto, eu precisava quebrar este protocolo e dizer da alegria de ver este local com pessoas tão importantes, todas imbuídas de um mesmo propósito, que é buscar o desenvolvimento de Santa Cruz do Sul por meio da inovação, da ciência, da tecnologia e na busca da melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos. Então, me desculpem, mas realmente, hoje, quando chegava aqui no campus da Unisc, pensava e ainda falava para a professora Andréia, vice-reitora da Unisc, que eu me sinto em casa neste lugar, e muito obrigada por terem feito com que eu estivesse neste momento tão importante para a cidade de Santa Cruz, que eu tenho a certeza que antes se falava, né, que outras tentativas, outros momentos já tiveram, mas tudo tem um momento certo, e eu acredito que este seja o momento certo para a cidade de Santa Cruz do Sul. Então, fechando este parênteses inicial, eu gostaria, então, de cumprimentar todas as autoridades já nominadas no protocolo. Algumas eu farei nominalmente, né, este cumprimento, mas todos aqui merecem ser cumprimentados por estarem engajados neste movimento pela inovação da cidade. Então, ao reitor da Unisc, Rafael Rein, muito obrigada por receber todas as pessoas que, neste momento, estão trabalhando neste projeto de extrema relevância. O vice-presidente da FUBRA, Marco Dornelles, parabéns por estar aqui representando. Todos nós, de alguma forma, aqui estamos representando uma pá da hélice deste movimento, que, como já foi dito, não se movimenta sozinha, é um trabalho coletivo, é um trabalho colaborativo, e a sociedade civil organizada tem um papel muito importante neste processo. Gostaria de cumprimentar Rogério Pereira, CEO da DocaLab. As empresas, né, elas têm um papel fundamental no âmbito da construção destes movimentos. É claro que a gente costuma dizer que cada ator tem um papel diferente e cada ecossistema de inovação ele se forma, ele se coloca de uma maneira diferente. Então, se nós olharmos o ecossistema de inovação de Porto Alegre, de Florianópolis, cada um se formatou de uma maneira muito própria, mas as empresas têm um papel fundamental de levarem adiante a inovação que é desenvolvida num primeiro momento por meio da ciência e tecnologia na universidade. Então, muito obrigada por estar aqui presente. Da mesma forma, Márcio Martins, representante da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, secretário de Desenvolvimento Econômico. Você falaste, né, na sua saudação, do quanto o poder público presente ele tem um papel muito mais de fomentar e permitir que o ecossistema de inovação rode do que qualquer outro papel, e aqui também falo como Estado. Este é o principal papel do poder público numa hélice, num sistema como este que estamos falando. Então, muito obrigada por estar aqui, levando Santa Cruz para este novo patamar. E, da mesma forma, cumprimentar o deputado estadual Marcos Vinícius, que está aqui presente. Bem, eu não quero me alongar, porque a nossa fala é uma fala de saudação, mas de dizer da importância de um momento como este para uma cidade, e da importância de um momento como este para o Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós sabemos o quanto nós precisamos avançar em termos de desenvolvimento econômico, em termos de melhoria de qualidade de vida do nosso Estado. Nós temos trabalhado junto à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado
em diferentes programas, né, de 2019 até agora, este momento, sendo que talvez o principal programa por parte da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia seja o Inova-RS, que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, que é o pensar o Rio Grande do Sul como um grande ecossistema de inovação, norteado neste momento por 8 áreas, 8 regiões, da qual a região Vales do Rio Pardo e Vales do Taquari fazem parte, né? Só que, se nós não trabalharmos as comunidades, e aí eu falo em comunidade, eu falo nas cidades, nós não conseguiremos efetivamente pensar em regiões mais desenvolvidas e, na consequência, um estado mais desenvolvido. Porque a cidade é o nosso locus. E nós sabemos que cada cidade tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades, e é isso que nos fortalece, ao mesmo tempo é isso que nos diferencia, e é isso que nos aproxima como Estado. Então, o que eu gostaria de dizer aqui a vocês, como representante do governo do Estado, é que sim, aos programas estaduais que pensam a formatação de ecossistemas de inovação, em especial, neste caso, o Inova-RS. Até bem pouco tempo, né, professora Andréia, eu e a professora Andréia trabalhávamos de forma muito presente no Inova-RS Vales, né? Agora, né, desde janeiro, estou na secretaria, então assumindo uma outra postura, mas nós sabemos o quanto nós precisamos destes ecossistemas locais para que o sistema estadual possa se fortalecer. E o Estado do Rio Grande do Sul tem muito a ganhar com todos estes movimentos. Nós já somos um destaque nacional em ciência e tecnologia. Os índices, tanto de formação de cérebros, né, e em especial formação de doutores pelas universidades, nós somos líderes nacionais, o Estado do Rio Grande do Sul, mas ainda pecamos na transformação do conhecimento em riqueza, do conhecimento em inovação, para que possa chegar lá na ponta. E isso nós só fazemos nestes movimentos de quádrupla hélice. E, portanto, o que eu gostaria de dizer, como representante da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, dizer o quão certo está o caminho que Santa Cruz do Sul resolveu trilhar por meio desta parceria entre os diferentes setores que todos se manifestaram aqui. E que este tipo de manifestação conjunta permeie todo este processo, que a gente nunca esqueça que este não é um movimento de uma pessoa só e nem mesmo de um grupo, é um movimento de um conjunto onde as diferenças elas precisam sempre ser ouvidas, debatidas, para que possamos chegar com isso a um melhor projeto conjunto. Então, o meu desejo aqui, por diversos motivos que eu já mencionei, é que este projeto ele tenha vida longa e que, assim como hoje estamos comemorando os 60 anos da PESC, nós também possamos comemorar décadas do Converge Santa Cruz do Sul, para que a gente possa colher os frutos de um projeto tão importante como esse. Parabéns ao trabalho de vocês e vida longa. Senhoras, senhores, obrigado pela presença. Neste momento de abertura, convidamos vocês para se juntarem à plateia e assim a gente dá sequência na nossa programação. Teremos agora a fala sobre a importância de um ecossistema de inovação em um município. Chamamos ao palco o nosso convidado, senhor Albano Maier. Albano é fundador da Inconex e Sim Brasil, administrador de empresa, possui MBA em Ecossistema de Inovação, é especialista em Engenharia da Produção, foi articulador do Ecossistema de Inovação Promove Lajeado,
projeto que foi premiado com o Prêmio Nacional de Inovação 2022. Há 26 anos, atua em consultoria nas áreas de gestão e inovação. Após a explanação do Albano, teremos a apresentação do método utilizado e mapeamento ELI Santa Cruz do Sul, apresentação da identidade da marca do Converge Santa Cruz, caracterização do Converge e divulgação dos próximos passos. Com a palavra, então, senhor Albano. Pessoal, boa tarde. Eu vou me permitir ficar sem máscara, já que eu vou falar aqui na frente, tá? Aí, respeitando um pouco dos protocolos de distanciamento, vou ocupar esse espaço sem máscara. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do pessoal do Converge por estar aqui. Não vou mencionar todas as lideranças, obrigado, Simone, as lideranças e autoridades presentes, mas eu vou lembrar uma coisa importante para as lideranças e autoridades presentes. Eu que estou atuando em ecossistema de inovação já faz um certo tempo, e aí depois eu vou contar um pouco do tempo que eu estou atuando, eu vou desafiá-los a desenvolver o Converge. Acho que é mais do que apenas um cumprimento, é um desafio de fazer com que esse processo ele realmente seja uma identificação do município e possa representar para o ecossistema local algo muito legal. E para isso eu fui convidado para trazer para vocês um pouco do que é um ecossistema de inovação. Vou tentar explanar um pouco desse meu desafio de tempo aqui, são mais ou menos 2 horas, né? Para incomodar o pessoal, né? Nós já estamos com o tempo urgindo, às 19 horas nós encerramos esse evento, mas para que vocês possam perceber a importância desse negócio que é o ecossistema de inovação. Então, meu nome é Albano Maier, eu costumo dispensar esse monte de coisa que vai se falando a respeito da gente e vou trazendo as nossas entregas, são mais importantes do que aquilo que nós vamos que vão conquistando nos nossos momentos. Se alguém quiser me localizar, é só procurar na internet, vocês acham com facilidade. O meu papel aqui para vocês é falar sobre ecossistemas de inovação. E o desafio é fazer com que vocês entendam, num curto espaço de tempo, aquilo que é falado, essa representação tão clara, que é fisicamente trazida aqui na frente, que é a quádrupla hélice, onde nós representamos a quádrupla hélice através de CNPJs, e depois se transformam em CPFs, que depois se transformam em CNPJs. De nada vale um movimento de ecossistema de inovação, senão pelos CPFs que compõem este movimento. São as pessoas que vêm aqui para frente representar o movimento, que fazem esse movimento acontecer. Esse ecossistema, ele é baseado em algo, de uma teoria que vocês vão ver aqui na frente, mas para iniciar isso, eu convido vocês já de antemão, aliás, de assimilarem mais uma coisa aqui. Que dia é hoje? 17, né? 17 de março de 2022, é os 60 anos da PESC, e é o start do Converge Santa Cruz do Sul. Gravem bem essa data, porque eu vou trazer 2 outras datas logo ali na frente para vocês. Essa é a data que ali na frente nós vamos ter que nos cobrar se nós conseguirmos ter sucesso naquilo que nós nos empenhamos. Vocês, na sequência, terão chance de acompanhar um processo que foi trabalhado e desenvolvido já por membros dessa comunidade, que já representam esse ecossistema, que vão, através disso, mostrar as ações que têm que ser implementadas. 17 de março de 2022 é o momento em que nós descerramos o processo do ecossistema de Santa Cruz do Sul. E eu gosto desse slide, porque esse slide eu acabo trazendo ele para há 2 semanas atrás, eu estava dando uma palestra aqui em Santa Cruz do Sul, para uma das empresas de Santa Cruz, falando sobre inovação, falando sobre abram a mente de vocês, ou espaçem a mente de vocês para as novidades que nós teremos nas relações da inovação. Eu costumo trazer que a relação da inovação ela é uma relação disruptiva, né? Ela é algo que nós temos que sair do nosso hábito, da forma que nós tocamos as coisas. Eu costumo brincar, inclusive, que eu dispenso alguns formalismos, eu sou incomodado com alguns formalismos, porque quando tu começa a trabalhar em inovação, tu tem que ser mais flexível do que isso. Tu não pode ser tem que ser disruptivo de verdade. E nós temos que viver a disrupção. O mercado, ele é atropelado pela disrupção. E nós precisamos estar juntos nesse mercado, que é o mercado das empresas, que é o mercado do setor público, que é o mercado das universidades, que faz parte da sociedade civil organizada. Esses entes é que tem que ter a mente aberta nesse nosso ecossistema e fazer a transformação da inovação. Fazer com que a inovação ela realmente seja algo diferente, mas seja latente no nosso município e no ambiente que nós vivemos.
E aí, o que é quase hilário, né? Nós ficamos com a inovação de uma forma muito intocável. A gente olha para a inovação e esquece dessa frase aqui do Tom Peters, que eu acho bárbara, né? Porque nós empresários, e eu me considerando no mundo dos empresários, nós ficamos querendo inovar e criamos grandes atividades e ambientes de inovação, esquecendo que praticamente a inovação, na sua totalidade, ela não vem apenas baseada em análise de mercado, mas por pessoas insatisfeitas com o estado atual das coisas. Alguém que fica incomodado, vai lá e pela sua incomodação, ele acaba criando questões de inovação. Então, aqui a gente tem um exemplo de inovação, que é uma caneta 3D, eu estou trazendo vocês para uma pequena provocação, que vai servir para quê, no final das contas, né? Para que eu crio uma caneta 3D? Para que alguém faça algo diferente e consiga fazer uma aplicação de atividades diferentes. Essas disrupções, elas fazem parte do mundo da inovação, que às vezes para nós ele é meio intocável. Aqui já tangibiliza um pouco, mas uma coisa que me incomoda na inovação, eu vou trazer um exemplo das minhas vivências de falar de inovação no interior, eu tenho batido muito forte numa tecla, e essa aqui é um bom exemplo, né? Se não tivesse Uber rodando aqui em Santa Cruz do Sul, alguém que criasse um mecanismo parecido com o Uber estaria inovando. E estaria numa característica de inovação de algo que não existe local. Nós, às vezes, ficamos achando, não, inovação é isso aqui, ó, é um negócio muito intocável, está lá na frente, nós não chegamos nela. No interior do estado tem um aplicativo chamado Garupa, eu não sei se vocês já ouviram falar do Garupa, né? Que ele é muito mais forte que o Uber. Eu andei em Santana do Livramento, Uruguaiana, Bagé, eu andei de Garupa. Ele é estabelecido de forma diferente, e não é o Uber. Então, essa característica da inovação não tem aqui na nossa cidade, não tem no nosso ambiente, nós podemos trazer exemplos que nós vemos fora, aplicamos aqui e nos tornamos, sim, inovadores. Somos disruptivos e não teremos o tempo todo que ficar buscando, olha, eu tenho que achar um Uber, é só o Uber que é inovador. Não, aqui na FUBRA, certamente temos exemplos na vivência dessa comunidade que ela traz inovação. A Unisc, na sua capacidade de... eu fico brincando, nos 2 últimos anos, para nós que vivemos o ambiente universitário, a nossa capacidade de se reinventar foi muito forte. Nós tivemos que nos transformar, atender o mercado de uma forma diferente. Os empresários tiveram que se transformar nos seus ambientes, trazer coisas de formas diferentes. Então, essa transformação, elas passam para nós uma característica de inovação. Eu trouxe um exemplo aqui só para vocês terem ideia. O avanço da comida online, eu até extraí o dado aqui, mas o avanço da comida online durante a pandemia foi um crescimento de 480%, um negócio astronômico durante a pandemia. E eu costumava brincar, né, eu resido em Porto Alegre, eu costumava brincar que não tem pandemia nem para frentista, nem para motoboy, nem para cozinheiro, né? A pandemia é para uma classe que está se preservando. E muitas pessoas se reinventando e fazendo as coisas acontecer. E eu brinco e vivenciei muito da questão da pandemia e respeito. Temos que aprender a respeitar também, né, que é um momento diferente, mas nós temos que entender que as coisas precisam acontecer. E essa é uma questão para nos mobilizarmos também, né? O Converge, ele precisa acontecer. E é um momento de nós trabalharmos com esta bandeira, onde a quádrupla hélice passa a estar alinhada, e nós possamos trabalhar de forma diferente uma bandeira unificada. Isso é um ecossistema na sua base de inovação. Aqui tem um exemplo que foi aplicado durante a pandemia. Eu conheci os empresários que trouxeram a Grilo para Porto Alegre, e a Grilo é uma organização, né, foi uma empresa que importou aí esses carrinhos para transportar gente. Só que veio a pandemia e cadê as pessoas? As pessoas se resguardaram. E a Grilo, não descontente com isso, ela começou a transportar exames clínicos, material, vacinas. Teve uma série de movimentações que esses empresários, eles acabaram reinventando, inclusive a modalidade que eles tiveram. E aí, mais uma coisa, 2 semanas atrás, eles fecham uma parceria lá com a Água da Pedra na região metropolitana, onde eles passam a fazer, eu ontem passei do lado num carrinho, quase parei para tirar foto, né? A coleta de resíduos, né? Então, é uma empresa que trabalha num segmento de entrega, que transforma numa questão disruptiva, e para que isso daqui aconteça, pessoal, são necessários 3 empresas se unirem. É uma que faz a coleta, que junta, uma que carrega, né, os carrinhos, uma que faz a separação da coleta, e uma que vai fazer alguma coisa com o resíduo que aparece. Isso é um pouco da disrupção, que nós acabamos ficando, não entendendo como é que o ecossistema funciona. Não, ele tem que funcionar dessa forma. Como é que o poder público entra aqui? Alguém teve que liberar as autorizações para essas coisas funcionarem.
tem que ter orientação, organização. Como é que as empresas funcionam? Como é que, no final da conta, quem é que ganha com essa história? A comunidade ganha, o empresariado ganha, as pessoas ganham, mas são disruptivos. E aí, para trazer para vocês esse exemplo, para mim, eu vou trazer esse exemplo, porque ele para mim é mágico. Alguém me perguntava antes, e a frase do Tom Peters é meio interessante sobre isso, né? São problemas que nós temos. Só que eu descobri essa semana que esse exemplo nasceu na Unisc. Tá? E aí me cai os butiá do bolso, né? Eu estou dando palestra sobre esse exemplo, já faz alguma penca de dados, faz uns 2 anos que eu falo desse exemplo. Daí eu comecei a discutir, esses caras fizeram um Startup Weekend. E eles foram selecionados dentro da Unisc, no Startup Weekend, como um case de sucesso, como potenciais ganhadores. Startup Weekend é um final de semana onde tu apresenta um problema de inovação, e aí nesse problema é discutido e trazido, e as coisas acabam sendo premiadas, o último é reconhecido como destaque, e eu já conto o resto. Eu tenho mais raiva, que não fui eu que tive essa ideia. Juro para vocês, eu tenho contado sobre isso, não fui eu que tive essa ideia. Gente, é um princípio básico, quem mora em apartamento sabe o que é o inferno de acender uma churrasqueira. Tá? E é um princípio básico, um acendedor, alguma coisa que acenda rápido, oxigênio, espaço para oxigênio, e algo que pegue fogo em cima. Tá? Aí esses meninos, tá aqui os meninos, né? Esses meninos vão numa startup, eles são de Pareci Novo. Aliás, ele me mandou um áudio antes, porque eu convidei ele para estar aqui, inclusive. Mandou um áudio antes que ele ia poder estar aqui. Eles criaram no Startup Week da Unisc esse produto. A ideia que o William, eram 3 que tiveram a ideia. Só que lá pelas tantas, o William foi o único que vingou, porque faz 3 anos que esse projeto está rodando. E agora, faz alguns meses, que esse negócio foi para o mercado. Uma inovação não aparece do nada. Ela aparece de um problema que nós temos e não conseguimos resolver. Foi assim que nasceu o Uber e até o entregador de pizza. Tá? É assim que nasce a inovação. Só que nós acabamos no meio do caminho ficando. Esse menino, que é esse menino aqui, tá? Ele acabou se empenhando mais do que os outros. E lá pelas tantas, os outros largaram a inovação e ele começou, e agora o problema dele, você sabe qual é? Não dá conta de fazer. O problema dele é fabricar. O mercado está demandando, e aliás eu fico brincando com ele, eu estou vendendo esse produto dele já, né? Eu tenho trazido esse exemplo, já faz umas 6, 7 palestras que eu trago esse exemplo, como disruptivo, como um negócio legal. Só que para nascer um exemplo desses aqui, precisa ter um Startup Weekend, precisa ter uma universidade, precisa ter o poder público, precisa ter os empresários, precisa ter a sociedade, precisa ter o conjunto do ecossistema funcionando, porque senão essas coisas não aparecem. Então isso já é um reconhecimento de resultado nosso. É algo da gente que está ali. Só que nós não nos damos conta que está ali. Por quê? Porque não é o Uber, né? Ainda. E essas coisas acabam nos chamando mais atenção. Esse exemplo aqui é um exemplo de inovação que eu trago de uma forma mais macro, né? A Azeite é uma empresa que coloca mercados na rua em São Paulo. Quer tirar a fotinha ali, Simone? Muito obrigado. Azeite que coloca mercados na rua, mercados de rua. Eles estão para expandir, este ano colocarem, até 2023, 500 unidades de mercados autônomos na rua. E é uma coisa que para nós, né, aqui em Santa Cruzense, né, por que não pode ter isso aqui em Santa Cruz? Por que os mercados de rua não estão disponíveis? Por que não tem mercados aqui do lado? Essas duas empresas são de Porto Alegre. Esses são os mercadinhos dentro dos condomínios. Mercados autônomos, está lá dentro do condomínio. Uma dessas empresas, eu não lembro, essa aqui, é a Uni, está lá dentro do Tecnopuc. Essa ideia já existia? Sim, já existia, ela existe no exterior, se vocês viajarem para a Europa, vocês vão perceber isso em outros ambientes, mas aqui não tinha. E aí vem alguém que inova, cria um mecanismo como esse, e esse mecanismo, para os mercadistas, né, para a rede de mercado, ele é um concorrente nato da rede de mercado, porque tem a facilidade da compra no condomínio. Esse é o conjunto das coisas do ecossistema. Como é que o ecossistema impacta na gente? Impacta sim. Daqui a pouco eu tenho uma tomada de carro elétrico na minha rua que não tinha antes. Daqui a pouco eu vou ter um mercadinho autônomo que eu não tinha antes. Daqui a pouco eu vou ter um carvão que queima mais rápido. Daqui a pouco eu terei gente estudando coisas diferentes para trabalhar o meu ecossistema. Só que essas coisas não caem do céu. Aí vem a eventualidade, né? Se nós olharmos para o Waze,
acho que boa parte das pessoas aqui usam ou conhecem o Waze, né? O Waze, ele nasce num país que vive inovação o tempo todo, ele foi instigado naquele país para que existisse o processo de inovação, ele fosse criado naquele ambiente. É isso que nós temos que provocar, isso que o Estado do Rio Grande do Sul, quando a Simone nos traz aqui a fala dela, o Estado do Rio Grande do Sul, ele se deu conta que nós precisamos instigar essas coisas. Florianópolis, ou Santa Catarina, que é hoje o estado da nação com o maior número de startups, passou São Paulo, né? Ela é o estado mais bem ordenado, nossos vizinhos aqui, mais bem ordenado com relação a isso, que estabeleceu um modelo, que é um modelo vencedor, que aí vem os nossos mimimis, né? E aí me desculpem o pessoal do mimimi, né? Ah, mas os Catarina conseguiram, mas a gente não consegue, porque afinal de contas a gente está aqui em Santa Cruz, que é interior, né? Eu tenho uma bronca de mimimi que vocês não têm noção. Eu passo rodando todo o interior, há muitos anos da minha vida. Todo o interior. Eu conheço praticamente boa parte das grandes cidades do estado do Rio Grande do Sul, eu conheço. E nos últimos 4 anos, instigando o processo de inovação. Se movimentem as comunidades, se instiguem, criem converges, tá? Criem movimentos, porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar reclamando. E vamos continuar no mimimi. A gente olha para o outro lado do Mampituba e diz assim, ah, mas eles conseguem, sabe por quê, né? Porque eles têm a praia. É cheio de desculpa, gente. O nosso paradigma é as desculpas. E aí vem o nosso papel. O que é o ecossistema? O ecossistema é o nome dado a um conjunto da comunidade, comunidade, né? A relação de comunidade, essa relação que está aqui dentro, vocês não sabem, a Simone falava da felicidade dela por ter as raízes da cidade de Santa Cruz do Sul. Eu tive muitos envolvimentos com essa cidade, profissionais, trabalhando com organizações aqui dessa cidade, e para mim é gratificante perceber que as pessoas que estão aqui são as lideranças da cidade. Porque eu realmente acredito que agora vocês vão conseguir fazer essas coisas acontecerem. E o desafio de vocês é, daqui a 1 ano, eu venho aqui só cobrar. E me comprometo a fazer isso, porque o papel não é do Albano. Tá? Não é da Simone, que é da Secretaria do Rio Grande do Estado. O papel é das pessoas que estão nessa comunidade que compõem a quádrupla hélice. Vocês precisam acordar e trabalhar. O pessoal já acordou, né? A gente precisa acordar agora e continuar acordado, né? Não dá para desanimar. E aí trabalhar no ecossistema onde todos nós da comunidade vivemos de forma harmônica, entregando coisas diferentes. Tem uma realidade de um ecossistema que eu trabalho que foi muito legal, porque na mesma mesa, aliás, eu vou contar do ecossistema de Porto Alegre, tem um projeto em Porto Alegre chamado Mais Pra TI. O Eduardo já conhece, já deve ter escutado sobre isso também, né? É da área dele. Mais Pra TI é um ambiente onde os empresários de tecnologia do estado do Rio Grande do Sul se uniram para formar gente. Na mesma mesa tem todos os concorrentes. É maior do que isso. É maior do que a concorrência. Não adianta, não tem gente formada, então o que adianta não botar todos os concorrentes juntos? Vamos discutir junto o que a gente vai fazer. Vamos discutir uma solução única antes que venha alguém e nos atropele. E esse é o desafio que nós temos. Abrir mão, de certa forma, dos nossos comportamentos individuais e entender que o ecossistema é formado por uma comunidade. Nós temos que ter um comportamento coletivo. É o coletivo que está valendo. Que Santa Cruz apareça e eu vá junto. Que o Converge cresça e eu consiga crescer junto. Mas não os meus pensamentos unificados. O James Moore, ele trabalha o conceito de ecossistema de negócios. Tá? Que é a base para o ecossistema de inovação. São os negócios unificados. Então, a gente tem as organizações e os seus negócios, as suas relações com o mercado. E o ambiente de inovação é um ambiente que nos proporciona a integração de diferentes atores. Quem são esses atores? Olha, os atores é a universidade, é a prefeitura, é a Câmara de Vereadores. Eu, em algumas vezes na minha vida, já defendi projetos de ecossistema para câmaras de vereadores. Também com o prefeito. A prefeita Helena já me recebeu em outros momentos para falar sobre projetos de inovação. Então, é algo que nós temos que começar a vivenciar isso de forma muito intensa. E esses atores transformam, os empresários são os atores que acabam mobilizando as organizações para o ecossistema de inovação, porque, afinal de contas, o empresariado é aquele que dá o gás, né? Ele está lá se movimentando, então, por isso que ele faz parte da quádrupla hélice, né? A universidade, ela tem um papel fundamental na quádrupla hélice, que é a pesquisa, é o aprofundamento do conhecimento. Os empresários fazem a corrida, a sociedade civil organizada, ela ajuda de diversas formas. Em Porto Alegre, no ecossistema que eu vivo, eu faço parte da sociedade civil organizada. Estou lá mobilizado. Eu, esta semana, assumi um cargo na diretoria do meu bairro. Estou lá na associação do bairro, metido em mais uma coisa. Não tem mais coisa para fazer, né, André? Está lá metido em mais uma coisa. Tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer.
Eu não posso ficar nesses mimimi. Eu tenho que fazer parte disso e transformar. Universidade, poder público, a sociedade civil e os empresários. Então, esse é o quarteto aqui da quádrupla hélice, que é o termo que nós usamos, né? Já se fala em quíntupla, já se vai trabalhando as hélices. E as hélices, elas têm que rodar de uma forma harmônica, porque senão o nosso barco não anda. Às vezes tu tem uma hélice mais capenga lá, né? Os empresários, eu tenho um ecossistema que um dos que eu atuo, o ecossistema lá, os empresários, eles demoraram para acordar. Então as outras hélices estão puxando. Aí tem um outro ecossistema que a universidade não está pegando junto. Tem outro ecossistema que a sociedade não acha isso importante. Quando está tudo alinhado, os ecossistemas voam, e aí as coisas funcionam. Esse cara aqui é o pai da tríplice hélice, né? O cara que criou o conceito da tríplice hélice, e o conceito que a gente trabalha hoje é o conceito da quádrupla hélice. Né? Então temos todos nós aqui envolvidos no que nós chamamos de ecossistema de inovação. E na boa, né, gente, aqui vem uma tradução bem fácil para nós, né? Vamos combinar que nós todos dependemos uns dos outros, né? Vamos fazer essa combinação bem clara aqui para nós, né? Nós dependemos das empresas, que dependem do poder público, que dependem da universidade, que dependem da sociedade. Nós dependemos, nós fazemos parte desse ecossistema. Se nós não conseguimos viver de forma harmônica, nós não conseguimos fazer uma entrega melhor da nossa sociedade. E aí, 60 anos de APESC, essa é uma entrega para a sociedade, né, Carmen? É algo que a gente consegue trazer para a sociedade de forma diferente. Quando nós tivermos 10 anos de Conexo, vocês vão ter coisas diferentes para comemorar. E vocês vão poder trabalhar as questões do ecossistema. Eu adoro os desenhos aqui é bem a cara dos engenheiros, né? As relações, né? Tem relação com o mercado, com a política, com o capital. O capital, gente, para que o ecossistema funcione, tem que ter dinheiro. O governo do estado do Rio Grande do Sul, através dos seus financiamentos, nos últimos anos ele tem colocado grana para a inovação. Isso é legal, o governo tem que colocar grana. A Prefeitura de Porto Alegre, ela estabeleceu, há uns 4 anos atrás, ela tinha um fundo da inovação. Então, os fundos de inovação, esse é o poder público atuando. O que faz o fundo de inovação? Tem que ter um conselho de inovação, tem que trabalhar o fundo tem que ter investimento, e esse investimento vem de novo. Berçário, né? Tem que fazer um berçário funcionar, tem que fazer a atividade funcionar, e nós temos que estar inovando. E esse ecossistema vai funcionar a partir do momento que eu tenha capital, cultura. Tem um grande palestrante que hoje é um bom amigo, tá, que tive chance de ter ele como meu professor, que é o professor Piquet, que é responsável pelo ecossistema de inovação de Barcelona, tá, que criou uma modalidade de Barcelona completamente distinta, que é benchmark para Porto Alegre, Medellín. Ele viaja o mundo contando e dando consultoria sobre o ecossistema. Ele costuma dizer uma coisa muito legal sobre o ecossistema. Um ecossistema tem que ter coisas peculiares. Primeira coisa peculiar que tem que ter, gente boa. Tá? Bom, é só vocês olharem para o lado, né? Tem que ter gente boa. Eu sempre brinco, não olhe agora, tá? Mas depois vocês lembram olhando para o lado, né? Gente boa. Segundo ponto, tem que ter um ambiente bom. Ambiente bom onde é que são as festas? Tem que ter festa. Tá? Se a gente olhar para a área da tecnologia, da inovação, para essa gurizada que trabalha, o grande paradigma deles é gurizada, gente. São os jovens trabalhando. O grande objetivo que nós temos no ecossistema, o ecossistema de Porto Alegre, quando foi estabelecido, quando a gente começa a discutir o pacto, há 7, 8 anos atrás, 5, 6 anos atrás, melhor, tá? Começa a se discutir o quê? Eu não quero mais ter evasão de cérebros, eu quero manter as pessoas da minha cidade. Eu que circulo muito pelo interior, eu acho maravilhoso morar no interior, tem muitos benefícios. Tá? Então, transformar as cidades para que os jovens fiquem e que possam vivenciar coisas diferentes. Tem que ter gente, capital humano, tem que ter suporte, tem que ter mercado de trabalho. Aliás, mercado de trabalho hoje na área de inovação está pujante, né? Nós estamos num momento especial de mercado. Isso tudo é o nosso grande ecossistema, onde nós vamos trabalhar as questões de inovação. É aqui que vocês estão trabalhando, é isso que o Converge passa a fazer. Aqui os atores, né? A gente tem as empresas, prestadores, governo, pesquisa. Tem um grupo aqui, depois eu disponibilizo a apresentação para vocês, para me tornar tão metódico aqui. Afinal de contas, não é uma aula, isso é mais um momento para instigá-los, para que vocês saiam daqui entendendo. Quando falar em ecossistema, já sei o que está rolando. Está rolando algo que eu estou dentro. Estou dentro de que forma? Ou eu sou empresário, ou eu sou poder público, ou eu sou sociedade civil organizada, ou eu sou universidade. Está aqui os meus 4 papéis, e eu estou inserido num deles. Ou em mais de um. Tá? Porque muitas vezes eu estou empresário dando aula na universidade, ou ainda estou no poder público trabalhando e sou empresário e sou sociedade civil. Eu faço essa relação entre os atores. E a grande transformação, o desafio de vocês é fazer com que esse ambiente, ele realmente seja harmônico.
tem que ser um papel harmônico. E eu tenho que fazer entregas nesse papel harmônico. Eu preciso fazer entregas e conquistas. Eu faço o tempo todo as discussões das conquistas. O que o meu ecossistema está fazendo de diferente? O que nós estamos inovando? Quando nós olhamos para Santa Catarina, nós olhamos um ecossistema vencedor, mas nós devemos olhar para o Recife, onde a gente olha o Porto Digital, que foi um ambiente desagregado, que foi transformado e foi trazido para cá, trazido como exemplo de um ecossistema vencedor. No Porto Digital é onde nasceram os nossos primeiros unicórnios, né? Unicórnios é aquela empresa que se estabelece, tem mais de 1 bilhão, né? Vale mais de 1 bilhão. Então, nos conceitos aqui de... Aliás, eu brinco, agora vem os outros termos novos, né? Se habituem aos outros termos, né? O que é um pitch, né? O que é um unicórnio? O que é uma startup? Para startup, inclusive, tem uma lei que estabelece isso. Mas se envolvam com os termos. O que é uma spin-off? O que a minha empresa vai fazer diferente? Como é que eu vou conviver nesse ecossistema? E como é que eu consigo capitalizar essas coisas numa forma do mercado mundial que nós vivemos hoje? Eu trouxe 3 exemplos aqui. E dos 3, de alguma forma eu faço parte. Eu já startei o Taquara Mais, na cidade de Taquara. Ele é o ecossistema mais imaturo aqui da minha relação dos 3. Da minha relação dos 3, né? Ele é o último que foi startado. Então, o Taquara Mais, ele tem uma realidade de ecossistema inicial. E qual é o objetivo do Taquara Mais? Aqui está as 4 hélices, né? É fazer com que Taquara se desenvolva. Taquara tem lá a Facate, uma faculdade que está enraigada no município. Ela está lá trabalhando junto, a comunidade está muito afim. E o cara que está puxando o movimento de inovação é o pessoal do Lions. É a sociedade civil que está metendo a mão lá. Lá veio de um caminho diferente, que despertou para isso. Nós temos o Pacto Alegre, que é o movimento de Porto Alegre. O Pacto Alegre, ele congrega, hoje mais, aquele dado ali já está desatualizado, que são 84 atores, né? Que são vocês que em determinado momento estarão sentados a uma mesa discutindo as suas entregas, ou discutindo as entregas desse movimento. E eu falei para vocês da data, porque o Pacto Alegre, ele nasce no dia 26 de março de 2019. 26 de março de 2019. Ele é um projeto que nasce nesse dia. Tá? A Simone acho que estava no lançamento do Pacto. Tá? Nasce no dia 26 de março de 2019. Com a atenção do governo, com aquele movimento, mas é a capital se movimentando. E não pensem que é fácil, eu costumo dizer que a capital é um ambiente muito amplo, tem muitas diferenças, né? Então o Pacto nasce lá em 2019. O Taquara Mais nasce esse semestre agora, tá? Não tem a data precisa dele, mas ele nasce nesse semestre. E o Promove Lajeado, que é o movimento que hoje eu me orgulho de fazer parte ativa desse movimento, e aí eu me comprometi a não fazer mas eu tive um ato falho, eu acabei vacilando, eu vou ter que fazer. Eu me comprometi a não falar apenas do Promove com vocês, porque o Promove é um ecossistema que eu estou envolvido desde o começo, e que nesta semana passada, no dia 8 de março, o Promove foi reconhecido como o ecossistema em desenvolvimento número 1 do país. Vocês conseguem entender a profundidade que é esse negócio? Um vizinho nosso aqui, Lajeado, nós vivemos na mesma relação. Nós somos, a Unisc e a Univates tem uma relação hermânica aqui, né? Nós somos muito irmãos, trocamos muito. As prefeituras conseguem trocar, tem um ambiente de muita troca nessas duas comunidades. Estamos juntos no movimento de no Inova Vales, nós estamos unificados. E este movimento, ele foi reconhecido como Prêmio Nacional de Inovação. E na semana passada, para nós é um orgulho, né? E é um orgulho para mim, que estou no movimento desde o começo, ele conglomera essa sociedade civil muito bem organizada. E aí o conjunto de todos é a sociedade civil, né? A universidade tem o seu papel, a prefeitura tem o seu papel, os empresários têm o seu papel, e todos eles, a comunidade tem o seu papel, e todos eles estão lá engajados para fazer uma entrega diferente para a comunidade. E o papel desse movimento, que é um dos, né? Então aqui eu trouxe 3 para vocês, só que esse eu vivo intensamente, porque eu vivo semanalmente, o Promove, com esse reconhecimento, ele foi muito especial. Foi muito especial para todas as pessoas. E nós tínhamos um grupo do tamanho desse grupo aqui, assistindo na associação comercial, o prêmio em São Paulo, que estava lá sendo recebido pelo prefeito de Lajeado, pelo professor Ney, hoje presidente da mantenedora, tá? E vou citar a professora Simone, que pediu para não ser citada, né? Sacanear a Simone, né? Tá? E a Simone, que naquele momento, tá? Ela foi a pessoa que escreveu o relatório para o prêmio de inovação. Então ela estava lá envolvida. Isso faz uma diferença para uma comunidade.
A nossa comunidade do Promove está vivendo latentemente isso. Tá, e o que muda nisso? Olha, pessoal, muda o seguinte, essa semana a gente teve uma startup selecionada no mercado nacional com reconhecimento nacional. Lajeado passa a ser visto como um potencial berçário de inovação. É só isso que muda. Nós saímos de um ambiente do comum para um ambiente diferente. E é isso que o Converge tem que ser. Se eu tivesse que estabelecer uma meta para vocês, daqui a 2 anos, quando tiver o Prêmio Nacional de Inovação de novo, estejam lá, inscritos, com o Converge, fazendo a diferença para essa comunidade que vocês estão vivenciando esse ecossistema. E o ecossistema de inovação, ele é um ponto de transformação baseado em resultados. Se nós não tivermos resultados, de nada vale um ecossistema. Um ecossistema de inovação, ele vai garantir que as pessoas permaneçam aqui, que a sociedade ganhe com isso, que Santa Cruz do Sul possa reinventar coisas diferentes e que vocês possam comemorar muito em breve os resultados desta conquista, que são os resultados associados à inovação. Muito obrigado, espero que eu tenha contribuído com vocês. Obrigado especial pelo convite, por estar aqui nessa terra que eu gosto tanto também. Eu não pactuo da infância como a Simone, mas eu sou um fã de Santa Cruz do Sul. E se vocês perguntarem para as pessoas que já me conhecem aqui, já sabem a quantidade de vezes que eu já falei. Santa Cruz do Sul está caindo de maduro. Faz um movimento de inovação nessa cidade. Precisa fazer. Faz. A bola está com vocês. Tá? Agora o compromisso é o compromisso que nós assumimos aqui. 17 de março de 2022. É a data do aniversário do Converge. Tá? Gravem bem isso. Tá? É a data que vocês vão comemorar anualmente. Como eu comemoro o dia 26 de março de 2019. Tá? Aqui é 28, aqui é 26. Tudo em março. Mês de março é o mês que nascem os ecossistemas, né? Os de sucesso. Né, Eliane? É isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês e até breve. Albano, muito obrigada pela sua fala, tão esclarecedora e tão importante. E agora, então, damos sequência à nossa programação. Convidamos ao palco Liane Klein e Cláudia Kuhn para apresentar o método utilizado e mapeamento ELI Santa Cruz do Sul. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. É uma grande alegria para a Claudinha e eu estarmos aqui hoje, então, participando do lançamento do Converge Santa Cruz, um trabalho que se teve início lá em 2020 e coube a nós, então, apresentarmos a metodologia que nós utilizamos para o desenvolvimento, então, de todo o mapeamento do ecossistema de inovação de Santa Cruz do Sul. Então, tudo começa com um programa do Sebrae Nacional. Esse programa ele é um programa de mapeamento de ecossistemas que foi repassado através de um edital aberto pelo Sebrae Nacional, onde o Sebrae do Paraná, através de uma parceria com a CERT, então, desenvolveu uma metodologia de mapeamento de ecossistemas. E essa metodologia, no Rio Grande do Sul, ela foi executada em 9 cidades. E, entre elas, a Regional dos Vales do Taquari e do Rio Pardo. Então, nós desenvolvemos essa metodologia aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. Além de nós, aqui, então, nós temos mais outras 8 cidades no estado. E, fora isso, o Brasil inteiro. Nós estamos com esse programa sendo desenvolvido por todo o Brasil, então todos os estados do nosso país está trabalhando essa metodologia de desenvolvimento de ecossistemas de inovação.
Então, esse é o resumo, né? Então, o mapa, nós estamos aqui, então, em Santa Cruz do Sul. Essa metodologia é uma metodologia que já vinha sendo rodada pela Fundação CERT, foi a mesma utilizada, né? Muito similar lá para mapear o Promove, em Lajeado, e que nós trouxemos aqui para Santa Cruz. Como é que se deu todo o processo da metodologia? Nós temos algumas etapas, começamos fazendo um mapeamento, entrevistas, em torno de 40 pessoas, e muitas delas estão aqui, a gente já agradece por terem participado daquele momento, foi um momento importante, que é ouvir a comunidade, ouvir as percepções da comunidade com relação à inovação, em relação aos movimentos que vinham acontecendo na cidade. E, a partir daí, então, a gente desenvolveu uma série de levantamentos de dados, que eu vou falar na sequência, mas na primeira faixa, na primeira parte ali do quadro lógico, nós temos, então, a parte de diagnóstico, onde nós, então, realizamos as entrevistas, mapeamos uma série de dados em BIs, realizamos 2 workshops, todos eles com o objetivo de mapear, fazer um diagnóstico da realidade do município. E, na segunda etapa, então, que foram mais 2 workshops, a gente começou a trabalhar as estratégias para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ecossistema e os planos futuros que nós iríamos estar desenvolvendo para realmente podermos atingir melhores resultados, né? Porque as ações já vinham acontecendo, o mapeamento não é do SEBRAE, nós temos a metodologia, na verdade, né? Mas o mapeamento é da cidade, é de todos vocês, porque todos têm que contribuir, como o Albano falou, para que realmente o mapeamento seja feito e, a partir daí, ele possa gerar ações e resultados para a nossa economia, para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente foi mapeando, então, identificamos as vocações econômicas e os potenciais tecnológicos da cidade. Então, nas vocações econômicas, nós fizemos uma avaliação dos segmentos produtivos do município, ou seja, aqueles segmentos já existentes aqui na cidade. Mapeamos número de empresas, números de empregos gerados por essas empresas, o valor adicionado fiscal. E, com isso, a gente chegou numa identificação dos segmentos que têm maior destaque na economia do município, ou seja, os segmentos tradicionais com mais destaque aqui na cidade, na economia do município. Depois, a gente fez também um mapeamento dos potenciais tecnológicos, ou seja, nós temos os segmentos representativos, que são tradicionais. Bom, e quais são os segmentos que a gente poderia apostar que vão ser os segmentos alavancadores de inovação na nossa cidade? Então, a gente foi mapear cursos de graduação existentes através do censo do INEP. A gente fez, então, um mapeamento de todos os cursos de graduação que estavam sendo oferecidos aqui na cidade. Mapeamos os cursos de mestrado, os conceitos na CAPES, para que a gente pudesse, os cursos de doutorado e os conceitos dos cursos de doutorado, para que nós pudéssemos, então, identificar quais são os segmentos portadores de inovação com mais destaque aqui na cidade. E, com isso, então, a gente conseguiu fazer um cruzamento entre as vocações, aqueles setores tradicionais, que são as vocações da cidade, com os potenciais setores alavancadores de inovação. E isso nos gerou, então, 4 setores prioritários a serem trabalhados, que é a cadeia do agronegócio, que é representativo para toda a região, a gente sabe, né, quanto é importante para a nossa economia regional, o agronegócio e a cadeia de alimentos como um todo, a mecânica e a automação, a tecnologia da informação e da comunicação e o setor de saúde. E esses 4 setores, como setores estratégicos e alavancadores de inovação, eles também contribuem para que a gente possa ampliar a competitividade dos setores tradicionais, porque nós vamos poder trazer melhorias para o comércio, para o varejo, se nós tivermos um aplicativo que possa ser desenvolvido na parte de tecnologia. Então, a gente vai poder alavancar esses setores tradicionais já consolidados na cidade, através desses setores estratégicos, porque tem potencialidade de desenvolvimento tecnológico. Aí, a partir desse momento, nós fomos fazer, então, a maturidade, fomos mapear a maturidade do ecossistema de inovação de Santa Cruz do Sul. Usamos uma série de tabelas e gráficos que a metodologia da CERT nos traz, e que nós fomos, durante todo esse período de mapeamento, mentorados pela CERT. Então, a CERT estava nos acompanhando em toda a evolução do trabalho.
O trabalho foi conduzido pela Cláudia, né? Você quer explicar o quadro, Cláudia? Quem sabe tu explica? Posso a falar. Cláudia explica o quadro com a maturidade do ecossistema de inovação, para que a gente pudesse, a partir daí, construir o futuro do ecossistema. Por favor, Cláudia. Obrigada, Liane. Então, um ecossistema de inovação, ele tem algumas escalas, né? Então, desde a questão inicial, que é quando se inicia um ecossistema, em estruturação, em desenvolvimento, que já é a premiação que o Promove teve na última semana, e um ecossistema consolidado. O que é avaliado são as vertentes, são 6 vertentes, né? E depois as integrantes de vertentes. Aqui a gente não vai entrar tão a fundo na questão metodológica, mas é importante que a gente tenha como base, porque a partir desse gráfico a gente pode começar a medir resultados, indicadores de resultados. E é exatamente isso que a gente busca quando a gente começa a perceber a evolução de um ecossistema. Quando nós começamos a transbordar naquele radar as vertentes e as integrantes das vertentes de um ecossistema. Então, nesse momento, o ecossistema de inovação de Santa Cruz do Sul encontra-se em estruturação. E a gente ficou bem feliz, né, porque a gente, fazendo todo esse levantamento de informações, a gente pôde verificar que, sim, temos pontos de melhorias, mas nós temos muitos pontos fortes já no nosso ecossistema de inovação em Santa Cruz do Sul. Com relação às estratégias, né, quando finalizamos os 4 workshops de mapeamento do ecossistema, nós saímos com um plano provocativo de desenvolvimento para o ecossistema dentro de cada uma das vertentes. Esse mapa, esse plano, ele é vivo, eu gosto de usar muito essa palavra, porque um ecossistema ele é vivo, ele tem que se movimentar, né? E isso é que é a essência de um verdadeiro ecossistema. Então, esse plano provocativo ele foi apresentado ao final dos 4 workshops, e a gente tem feito reuniões com um grupo voluntário que compõe a governança do ecossistema, e a gente já tem feito revisões desse plano de ação. Então, é bem essa a essência de um ecossistema. Os tempos mudam e estão mudando cada vez mais rápido, e a gente tem tido a firmeza e a convicção de estar buscando sempre o melhor para o desenvolvimento desse ecossistema. E esse plano provocativo, ele é importante contemplar todo o processo, todas as etapas de evolução de uma empresa, desde a ideia inicial, quando o empreendedor está pensando em começar um negócio, até quando ele já está lá no final da caminhada, buscando novos mercados, buscando investidores para o seu empreendimento. Claudinha? Aqui, voltando um pouco à fala do Albano, inclusive, né, da composição da quádrupla hélice. Então, .gov, .org, .edu e .com, né, que compõem o ecossistema de inovação. E toda essa integração entre as PAs, ele muda a dinâmica econômica de um município. Então, é através das novas lideranças, das novas startups, das mudanças dos cursos em que as universidades começam a oferecer a capacitação de mão de obra necessária num município. Então, muda realmente a dinâmica econômica do município. Aqui, a representação das entidades, né? Como a gente falava antes, são CPFs que representam CNPJs, né? Que foram parte da construção desse ecossistema. Então, aqui a gente já tem a quíntupla hélice, né, que são os mecanismos de inovação, onde a gente já tem o Inova RS e o programa ALI, de agente local de inovação, mas aí todas as hélices representadas, né, o governo do Estado, o governo do município, a sociedade organizada, os ICTIs e as empresas. Então, a importância da integração
das hélices nesse movimento de ecossistema. Essa integração ela é essencial para que realmente o ecossistema evolua, como o Albano comentou, né? É nosso, todos temos um papel importante para que isso aconteça. O SEBRAE vem trabalhando fortemente com a questão da inovação, porque entendemos que também é nosso papel trazer, aproximar a inovação dos pequenos negócios, porque grandes empresas têm uma estrutura, muitas vezes já de pesquisa e desenvolvimento, já têm recursos para contratar profissionais, e o SEBRAE entende que nós temos o papel de aproximar a inovação dos pequenos negócios. E, com isso, também contribuir com os ecossistemas de inovação do nosso estado, no Rio Grande do Sul, através de uma série de ações, porque entendemos que, através desse movimento, nós estaremos contribuindo com o desenvolvimento das cidades e das regiões e oportunizando aí novos empreendimentos, novos negócios e, consequentemente, geração de emprego, geração de renda e assim por diante. Então, muito obrigada. Queremos agradecer muito, né, Cláudia? Nós agradecemos muito por todas as pessoas, quase 40 pessoas que participaram das entrevistas, as pessoas que participaram dos 4 workshops e todas as contribuições. E esse trabalho é uma entrega que se faz hoje, né, que é uma entrega para a comunidade de Santa Cruz do Sul. Então, é um trabalho da nossa comunidade que esperamos que gere muitos resultados na economia local. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Eliane e Cláudia. Chamamos agora os professores Rudinei Kopp e William Araújo para apresentar a identidade de marca do Converge Santa Cruz. Boa tarde. Bom, no final do ano passado, nós recebemos lá no curso de comunicação uma tarefa que era desenvolver a marca do Converge Santa Cruz. E hoje, então, vou apresentar aqui para vocês, a partir de tudo que o pessoal nos passou durante essas semanas do final do ano e que depois isso foi sendo validado através de várias reuniões, através de várias circunstâncias nas quais a gente foi debatendo essa marca. Bom, já é tranquilo, a gente tem ouvido bastante aqui a questão das 4 hélices, né? da hélice formada por 4 pás. Então, é difícil representar cada uma delas com uma cor. Então, a gente acabou trabalhando com ideias que remetam visualmente a essas 4 hélices, né? Essas 4 pás, mas que as cores não tivessem identificação específica com organizações, com educação, e com as outras dimensões com as quais a gente tem visto as apresentações aqui, mas com ideias gerais. Por exemplo, trabalhamos com a ideia do azul, que normalmente é associado à tecnologia. Trabalhamos com a ideia do laranja, muito associado à criatividade. Trabalhamos com a ideia do rosa, que, na verdade, em contextos como esse, são muito mais baseados numa disrupção, porque não é o tipo de cor comum que a gente encontra nessas marcas. E trabalhamos com o verde, que acaba associando como uma finalidade muito fundamental com a ideia do agronegócio e com a própria ideia da ecologia e tudo o que vem nessa esteira. Mas ainda, falando em cores, tem essa sobreposição, que daí a gente tem o surgimento de coisas novas. Bom, tem o violeta, tem o roxo ali, tem o verde mais escuro. Na verdade, esse espaço ele fica muito mais identificado com o surgimento do novo, com aquilo que não é o esperado, com aquilo que se identifica com a inovação, do que com algo fixo, que é uma das intenções principais. Em termos visuais, essa marca ela acaba remetendo a uma ideia das 4 hélices, mas também a uma ideia de quadrante, que normalmente, quando a gente vai trabalhar com um projeto de inovação,
existe o quadrante, existem os sistemas baseados numa matriz SWOT, né? E também nós temos aqui, só que ela acaba fugindo da ideia de uma cruz normal. A cruz está muito identificada, porque toda vez que se fala Santa Cruz, tem a cruz graficamente. Quem mora aqui já viu várias marcas com isso. Só que ela foi colocada numa situação em 3D e ela permanece ali. E aí, nesse período todo, a gente foi vendo que essa marca ela tem uma característica polissêmica, ou seja, ela faz com que vários significados sejam vistos ali. Só que ela está integrada também com a própria marca verbal. Então, ela se converte no V, no A, numa ponte, se converte num sinal de mais, se converte num X, na ideia do exponencial que se espera de um trabalho de inovação. E, ao centro disso, nós temos um grande I, que é a grande finalidade desse ecossistema, que é a inovação. Não tem como a gente imaginar esse trabalho todo se a inovação não for o centro de todo o trabalho. Ao mesmo tempo que a tipografia, ou seja, o tipo de letra que tem ali, serve para mostrar uma concentração de forças, ela mostra um outro objetivo da inovação, que é a capacidade de expandir isso, de fazer com que isso sirva para várias finalidades. Então, ela tem uma força de concentração e uma força de expansão. Se a gente não pensar projetos dessa natureza com essa finalidade, ele perde o sentido. E aí tem várias aplicações da marca, trabalhando com o verde como uma cor forte. Me parece que o verde é uma cor que é muito identificada com Santa Cruz. Quem visita Santa Cruz ou quem mora aqui tem muito contato com o verde. Até se a gente definisse isso como um dos grandes objetivos da cidade, aumentar o verde não seria uma má ideia, porque isso tem sido utilizado em cidades do mundo inteiro como um indicador de qualidade de vida, e inovar, mantendo o que nós temos e expandindo, não seria uma perspectiva, né? E aí a marca vai se convertendo também no ícone que pode trabalhar facilmente nas redes sociais, ou numa camiseta, num bottom, todas as situações possíveis. Ele funciona bem e é bastante característico, né? Tanto sobre o verde, ele funciona bem em preto e branco, porque em termos de função técnica, nós temos que imaginar que às vezes ele vai ser utilizado nessas circunstâncias, ele não pode perder essa característica. Daí, dentro de um conceito de design, que é a ideia de design responsivo, ele funciona bem nas várias circunstâncias que ele vai ser empregado, em grandes dimensões, pequenas dimensões, podendo ser trabalhado também nessas situações. Aqui já imaginando um tipo de imagem que tem a ver com outro termo que se utiliza muito na área, que é a ideia de brand voice, que é a ideia da voz da marca, né? Como ele vai sendo aplicado. Aqui eu fiz uma simulação em postagem de Instagram, mas poderia ser para qualquer outra coisa, banner, materiais diversos, né? Então, a marca pode ser trabalhada sozinha também. Ela tem bastante flexibilidade. A ideia é que ela seja capaz de, com o passar dos anos, simplesmente com a presença daquele elemento, consiga denotar tudo aquilo que o projeto Converge Santa Cruz significa. Então, também coloquei ali algumas palavras dentro dessa ideia de brand voice que se identificam forte com o que eu percebi em todas as reuniões que a gente teve. Compreender para transformar, transformar para inovar, uma aplicação mais simples, né? Mas isso aqui serve para ter uma ideia de como a marca se comporta no dia a dia, certo? Aquela parte final lá não vem ao caso, porque eram aplicações em conjunto com outras marcas, assim. Pessoal, eu não sei se a animação está em algum lugar. Ela está aqui? Ou tu vai passar daí? Ah, foi feita uma animação também para ter uma ideia da marca, como ela funciona num ambiente multimídia. Não tem? Não tem? Tá. Não. Pessoal, era isso, não tem a animação, eu não sei onde é que ela está. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Rudinei, professor William. Para apresentar, então, a caracterização do Converge Santa Cruz, chamamos ao palco o professor Pietro Dolti.
Boa noite a todos. Está funcionando? Foi alô, alô? Sim. Então, boa noite. Vou continuar a apresentação do Converge Santa Cruz, né, que o Rudinei acabou de mostrar. Como porta-voz aqui da governança, né, estava olhando aqui no Insta, no WhatsApp, nós somos quase 30 pessoas, então que viemos há bastante tempo conversando sobre isso, a partir lá do mapeamento que foi realizado, a partir do Inova, que foi um dos grandes incentivadores e que foi um dos precursores desse processo de inovação. Então, a gente vem tendo essas reuniões. Eu trouxe, né, o que nós somos. Então, nós somos esse ecossistema de inovação aqui na cidade de Santa Cruz, a partir de toda essa convergência de ideias que nós tivemos aí ao longo dos últimos 2 anos, com muitas reuniões, como foi colocado, como trabalhos voluntários, né? Então, a gente se reunia semanas, durante várias ocasiões. As ações localmente, né, envolvendo a Quadrupla Hélice, como já foi bem falado, a gente quis trazer também aqui representantes de cada uma das hélices para mostrar o quanto é importante todo mundo ir junto em busca dessa inovação, articulando, então, o empreendedorismo, a inovação, essas ações que nós estamos buscando para juntar todo mundo, fazer isso da melhor forma possível, para conseguir ter esse locus, um espaço geográfico aqui em Santa Cruz e na região, para promover essa aproximação entre os atores, ter convergência de ideias, fomentar isso entre as empresas, novas empresas que estão surgindo através desse pensamento coletivo, com o grande objetivo que é desenvolver a região. Então, a gente pensa em inovação para ter o desenvolvimento da região e juntar todos esses atores em busca disso, em busca desse objetivo em comum e conseguir fazer isso aí nos próximos anos. A gente já teve uma pressão aqui do lado, né? Então a gente vai ter que correr bastante para conseguir alcançar ótimos resultados aí nos próximos anos. E o Urbano também impressionou no próximo ano já ter algum resultado, então isso que nós buscamos, iremos constantemente buscar. Quais são os benefícios de ter esse ecossistema formalizado aqui, né, que vimos pelos mapeamentos que estavam em construção, então hoje a gente acredita que agora passe depois para estar em desenvolvimento e ter resultados, ter aproximações entre os atores, para ter criações de startups, então novas empresas, novos modelos de negócio, aumentar a inovação, juntar grandes empresas com pequenas empresas, né, grandes empresas entre elas, identificar isso, fazer tudo isso para conseguir resolver problemas locais, problemas regionais, e através dessa conexão entre essas empresas e dessas potenciais empresas que estão para vir, resolver tudo isso, né, e fazer com que isso desenvolva a região. Né. Uma coisa que a gente tem falado bastante é ligar os pontos. Né. Eu, Urbano, peguei o conceito ali da apresentação, né, que é um ambiente que proporciona a interação de diferentes atores que inovam e também que querem inovar. É isso que a gente tem que buscar.
também esses atores que querem inovar aqui na região para realmente conseguir criar esse ecossistema. Também peço licença, usei a imagem do mapeamento. Então, aqui nós temos o que as empresas, né, dentro das 4 Ls e os programas de inovação, de financiamento. Nosso grande objetivo qual é? Aumentar isso. E aumentar bastante isso. E ter novas empresas, ter essas startups. E, acima de tudo, Converge está ali no meio. E com a governança e atraindo mais pessoas, e esse grupo era pequeno, agora está em 30, mas eu não tenho essa evolução ao longo do tempo, mas ele foi crescendo ao longo do tempo. Foi crescendo essa vontade, essa motivação para conseguir criar um ambiente inovador, e nós vimos que isso faz a diferença. Lugares que têm inovação desenvolvida conseguem mais desenvolvimento, conseguem mais recursos, conseguem mais trabalho, atrai novas pessoas, atrai novos investimentos. Então, eu quis trazer essa imagem para mostrar isso é o que a gente já tem várias iniciativas ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, mas a gente quer que isso cresça. Então, a gente agradece muito por todos estarem aqui, né, de aceitarem o nosso convite para estar aqui, e isso que o ecossistema ele está aberto, né, o potenciais inovadores, potenciais inovação, a gente espera né, estamos de portas abertas para quem quiser conversar, ter uma ideia, o que fazer, né, que a gente sabe, como o Albano no final ela botou resultado, é isso que se espera, que a gente tenha resultados, que consiga fazer isso aí nos próximos meses, ou no próximo ano. E a grande palavra, né, que foi a criação da marca, e também a gente teve várias discussões até chegar nessa marca, várias ideias, várias percepções locais, e a convergência. Isso que a gente quer. Isso que nós queremos é ter convergência de ideias, de pensamentos, e fazer com que as empresas e futuras empresas nasçam aqui e consigam realmente desenvolver, que acho que isso é que muda a vida das pessoas. E isso é que pode fazer diferença aqui na nossa região. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço por ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre nossa caminhada aí nos últimos anos. Obrigado. Obrigada, professor Pietro. E agora convidamos ao palco o Thomas e o Lucas, que vão apresentar um pouquinho, contar para a gente quais são os próximos passos do projeto. Obrigado, Lucas. Muito boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar aqui conversando com todos vocês nesse belíssimo final de tarde, nesse dia especial. E coube a nós então, falar um pouquinho dos próximos passos do Converge Santa Cruz. Então, gente, o que é que nós estamos pensando, Albano, aqui, que é aquela tela para nos cobrar, né? Ano que vem que tu falou, marquei ali, ó, já marquei aqui na paleta. Então, assim, ações de inovação do Converge Santa Cruz para 2022. Uma das primeiras, né, então, é o mapeamento das ações de inovação, né, trazendo aqueles setores, então, que a Eliane e a Cláudia, né, pela Fundação CERT, trouxeram, nos apresentaram: agro, metal mecânico, automação e saúde. Então, buscando gerar densidade nesses setores. Depois disso, a integração, ou junto com isso, a integração das ações de inovação. Eventos que promovam a conexão entre empresas locais, startups, né, considerando essa quádrupla hélice que foi bastante bem abordada aqui com todos. Né. Também programas de interação entre as instituições de ciência e tecnologia e empresas, né, buscando, então, a atração, a formação de talentos para o ecossistema local de inovação. Ações nos setores estratégicos, né, ações estratégicas para os setores, né, desde a promoção do empreendedorismo, das startups, da própria inovação e a captação de investimentos. Né? Trouxe muito bem, precisamos de investimentos para rodar essa máquina.
E ainda, monitoramento, acompanhar a evolução desse ecossistema, buscando, além das iniciativas, o que a gente precisa monitorar para ver onde estamos, para onde vamos e o que precisamos melhorar. Passo para o Lucas. Pode passar para o próximo? Claro. Bom, abordando sobre os eventos, então, a gente já tem os primeiros eventos que vamos estar participando, inclusive um na próxima semana, no dia 23 em específico. Convido, então, a todos que também compareçam à Expo Agro da FUBRA, no dia 23 do 3, às 14 horas. Teremos lá no evento, então, um espaço destinado à inovação, onde estaremos debatendo juntamente com o secretário de Inovação do Rio Grande do Sul, Alçones Balestrin, com o diretor de inovação do programa Inova-RS, Everaldo Daronco, e também com a presença do Luiz Vilvoc, que é o head do Agro Hub da Tecnopuc, falando sobre redes de inovação no agro. E, nesse sentido, o Converge Santa Cruz vem a falar também sobre oportunidades de inovação no agro, juntamente, então, mostrando o que um ecossistema local de inovação está contribuindo para a região. Além desse evento, nós temos também o Gramado Summit, que vai acontecer nos dias de 6 a 8 de abril, e destacando principalmente também o evento Salt Summit, né, que foi um movimento, que era um evento de inovação que sempre acontecia no contexto europeu, e ele está sendo sediado pela primeira vez na América do Sul, então é a oportunidade de fazer conexões com sistemas de inovação e justamente essa troca de experiência e geração de oportunidades. E, claro, trazendo só novamente, sempre reforçando aquela ideia da quádrupla hélice, é justamente mostrar o Converge ao centro conectado junto com as 4 hélices da PAC. Seria a sociedade civil organizada, as empresas, a academia e o governo. Isso, gente, e precisamos desse ambiente de colaboração, né? Essas hélices trabalhando junto de uma maneira harmônica, como foi tão bem abordado aqui. E por isso a gente vai compartilhar com vocês, por isso passaram essas listas ali, pegando e-mail, as informações de um pacto, né, do Converge, né, aqui. Então, que a gente faz essa questão de ler. Os membros do Converge Santa Cruz, aqui presentes, estabelecem seu comprometimento em unir e coordenar esforços para o desenvolvimento da inovação no município de Santa Cruz do Sul, apoiando projetos que avancem para a consolidação do ecossistema local de inovação. Então, a gente vai enviar isso por e-mail de vocês e pedimos que respondam apenas com de acordo, para a gente poder acionar vocês para estar interagindo e trabalhando junto. Da nossa parte era isso. Muito obrigado pela atenção. Para o encerramento, então, convidamos a professora Andréia Valim, vice-reitora da Unisc. Professora Carmen aqui está me dando uma tinta, né? Muito bom ver todos vocês, muito obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que esse é um momento de lançamento, que se não pensarmos juntos, se não construirmos juntos, nada disso tem sentido. E eu acho que a Liane, a Claudinha, o Sebrae, foi vital nesse processo, nesse mapeamento. E eu entendi hoje delas que agora a responsabilidade é nossa, né, Rogério? Então, Thomas apresentou aqui o nosso convite, a gente vai encaminhar para todos vocês o convite, pedindo para que sejam signatários. E a gente está à disposição, se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer alguma interação, alguma manifestação, para nós é muito importante. Esse movimento não é um movimento de uma pessoa, não é um movimento de uma instituição, não é um movimento de uma empresa, não é um movimento de qualquer um da sociedade civil organizada, é nosso. E a gente só vai conseguir ir para frente se todos entenderem isso e juntos a gente pensar como será Santa Cruz, né, e como queremos a nossa Santa Cruz. Está aberto, se alguém quiser fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, eu me chamo Edvilson Brum, sou presidente do Cisvale e também prefeito de Rio Pardo. Quero parabenizar a todos os atores que construíram este belo projeto. Eu acredito que ele possa avançar ainda mais para que todos os municípios da região também sejam catalisados, vamos dizer assim, por esse belo trabalho. Ali em cima, eu já há na filosofia do lançamento do projeto essa intenção, acredito, porque lá em cima já diz região dos vales.
ou seja, isso é de fundamental importância. Eu tenho dito que a união, especialmente das duas regiões, o Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari, de forma unida, ela pode prosperar ainda mais, atraindo empreendimentos de várias áreas de atividades econômicas para as nossas regiões. Assim como também a gente destaca a questão da rede de gasoduto, onde as nossas regiões ainda não são beneficiadas e que pode auxiliar muito no nosso desenvolvimento regional. Nós somos parceiros de Santa Cruz do Sul. Antigamente havia aquela disputa entre os municípios da região, e hoje isso não existe mais, até por sinalização da própria prefeita Helena Hermani. Isso foi disruptivo. Deve essa mensagem a ela. Henrique, por favor. E aí eu vou me utilizar do slogan do Sicredi: quem coopera, cresce. Muito obrigado. Convidar o Flávio, então, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Há pouco ainda, quando eu mandava uma mensagem para a professora Carmen sobre a PES 60 anos, né, eu me dei conta da minha experiência, do tempo de vida que eu já tenho. Né, porque eu, desses 53 anos, eu faço parte dessa história, seja como aluno, como professor, como diretor e agora como conselheiro. Né. E se fala, no último tempo, muito em hélices. Né. A PESC é uma prova que nós praticamos essas hélices aqui em Santa Cruz há muito tempo. Há muito tempo. Senão não teria surgido a PESC. As nossas universidades, quer dizer, nós somos uma comunidade com exaustiva prática de hélices, de envolvimento desses segmentos. O que talvez nos falte é um pouco mais de união, né? Nós sabemos um pouco a autossuficiência que nós temos. Nós temos uma boa governança pública, nós temos classe empresarial competente, nós temos uma sociedade trabalhadora, e nós temos uma área de educação excelente. Eu acho que esse é o momento. Nós estamos até pensando, sem protagonismo, sem nada, em ressuscitar novos rumos. Foi um movimento lá em 2008 que semelhante a esse. Ressuscitar, não por protagonismo de uma pessoa ou duas, mas para ver se despertamos novamente a sociedade, né, que tanta coisa boa tem por fazer ainda. Né? Fala-se muito em inovação, repito, mas inovação é uma coisa perene. Né? Então, eu parabenizo o SEBRAE, parabenizo as partes envolvidas e cobro da universidade, né, que ela seja protagonista nisso. Eu acho que é a Unisc, né, que precisa ser protagonista, eu tenho dito, já disse para a Carmen, para o Rafael, eu acho que nós temos que ter alguém que nos busque. E as entidades, então aqui eu pratico associativismo há 50, nós temos excelentes entidades aqui, que tem presidentes, líderes de entidades, que as entidades se comprometam com esse trabalho, que a gente possa fazer disso, independente se é Novos Rumos, se é Converge, seja o que for. O nome é secundário, é até bonito, né? A marca, tudo bonita, mas o que nós precisamos? Transformar essa nossa competência que está latente aí em todas as pesquisas que são feitas. Santa Cruz é destaque. E a gente fica bravo muitas vezes, César, quando muitas vezes um segmento não é destacado, né? Por quê? Porque alguma coisa está errada. Então, parabéns, né? Eu acho que vamos aproveitar esse momento aqui para rever os nossos envolvimentos e contribuir de forma mais intensiva ainda com o nosso município, com a região. Eu acho que esse trabalho tem que ser da região. Quando se fala em turismo, por exemplo, que não está ali, nós temos que... nós vamos ali, os gringos juntaram um monte de pedra e é uma grife. Nós temos coisas tão boas e não conseguimos juntar essas pedras. Tá? Que esse momento sirva, né? Não apenas de entusiasmo, mas que sirva para provar que nós temos competência e que nós, tendo um pouquinho mais de união, nós chegamos muito longe. Né? Parabéns a todos os envolvidos. Alguém mais quer fazer manifestação? O pessoal, o time da TI lá, está bonito lá no fundo.
Então tá, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma honra tê-los aqui nesse momento. E vamos em frente, a gente vai chamar vocês, vamos encaminhar, então, o acordo, né, o nosso pacto de colaboração, e vamos começar a pensar em atividades, construir aí o que o Thomas e o Lucas nos apresentaram enquanto próximos passos. Agradecemos muito a presença de todos. Boa noite.